Olá, meus amigos e companheiros de aventura. Sejam muito bem-vindos ao vosso canal favorito de pesca, onde o prognóstico é sempre preciso e as dicas valem ouro. Eu sou o vosso camarada do anzol e estou aqui para vos trazer as últimas novidades e previsões quentes para um dia que promete ser memorável. Sim, meus amigos, estou a falar de segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Preparem-se, porque este dia, apesar de algumas chuvas recentes, esconde um potencial de pesca que vos vai deixar de queixo caído. Este início de novembro, meus caros, vai ser um daqueles dias em que a persistência e o conhecimento das condições podem transformar um dia de talvez num dia de sim, senhor, especialmente para quem souber onde e como lançar a linha. Temos de aproveitar estas janelas de oportunidade. Vamos agora ao que realmente interessa. O que é que vamos pescar e como? Para o nosso amigo Robalo, o rei dos estuários e da costa, o prognóstico é de atividade moderada a boa, com as águas costeiras ainda a manter temperaturas amenas, entre os 17 e os 19 graus Celsius no Algarve e em Lisboa, e um pouco mais frias no norte. Os robalos estarão a patrulhar as zonas de maior turbidez após as chuvas, à procura de alimento arrastado. Onde procurar? Foquem-se nas fozes dos rios, nas zonas rochosas com alguma rebentação e nas imediações de estruturas submersas. A minha dica é usar o spinning, com amostras de superfície, como as zagas, ou vines de cor natural se a água não estiver muito turva. Se preferirem a pesca ao fundo, uma tira de choco ou um camarão vivo pode ser irresistível para um bom exemplar. Experimentem lançar para as caldeiras, onde a espuma do mar se concentra. Em seguida, temos o sargo, um lutador nato que nunca desilude. Com a aproximação da lua cheia, que ocorre a 5 de novembro, os sargos tendem a alimentar-se com mais voracidade. Onde os encontrar? As zonas rochosas são o seu habitat de eleição. Procurem-nos junto às pedras, em zonas com alguma profundidade e corrente, onde possam encontrar ouriços e outros bivalves. A técnica de boia, com isco de ouriço ou sardinha, é infalível. Uma pequena chumbada e o anzol bem disfarçado farão a diferença. Deem preferência aos períodos de maré enchente e vazante. E para os amantes da água doce, os ciprinídeos, carpas, barbos e bogas estarão mais ativos. Após as chuvas que afetaram o norte e centro de Portugal nos dias anteriores, os rios podem ainda apresentar alguma turbidez, mas quando a água começar a assentar e clarear um pouco, a abundância de alimento arrastado vai fazer com que estes peixes fiquem em frenesim alimentar. Onde pescar? Procurem as partes mais calmas dos rios, remansos e poços mais profundos, ou as margens com vegetação. A pesca de feeder ou a boia, com milho, larvas ou minhoca, será muito produtiva. Uma pequena astúcia. Tentem engodar ligeiramente o local antes de começar a pescar. Agora, vamos à análise das condições que nos vão guiar. Quanto à meteorologia, em Portugal, a 3 de novembro de 2025, teremos um tempo de outono relativamente ameno. No norte, em cidades como o Porto, as temperaturas máximas rondarão os 17 graus Celsius e as mínimas os 13 graus Celsius, com uma possibilidade de chuva irregular. Já na região centro e sul, como em Lisboa, as máximas poderão atingir os 19 graus Celsius e as mínimas os 15 graus Celsius. O vento, que nos dias anteriores soprou com alguma intensidade devido à passagem de rios atmosféricos, deverá estar mais moderado, embora ainda presente, especialmente no litoral. A pressão atmosférica, após a instabilidade inicial, tenderá a estabilizar, o que é sempre um bom sinal para a pesca. A chuva, se não for torrencial, pode oxigenar a água e arrastar alimento, estimulando a atividade dos peixes. A temperatura da água é crucial, meus amigos. Nas zonas costeiras, esperamos valores entre os 17 e os 19 graus Celsius, um bom valor para esta época do ano, mantendo os peixes costeiros ativos. Nos rios,
A temperatura estará em arrefecimento gradual, especialmente após a entrada de água das chuvas. Contudo, este arrefecimento, combinado com a oxigenação e o arrastamento de alimento, pode ser benéfico para a atividade dos ciprinídeos, uma vez que procuram acumular reservas para o inverno. Sobre a fase da Lua, a 3 de novembro de 2025, estaremos na fase de Lua crescente gibosa, muito próximos da Lua cheia, que ocorre 2 dias depois. Por crença popular entre os pescadores, a Lua cheia e os seus dias próximos são frequentemente associados a uma maior atividade dos peixes, devido às maiores amplitudes das marés e à maior luminosidade noturna, que pode influenciar os seus padrões de alimentação. É um período em que os peixes tendem a ser mais vorazes e a procurar alimento com mais afinco, o que pode resultar em boas capturas. No geral, a atividade da pesca em Portugal, neste início de novembro, aponta para uma transição do outono para um clima mais rigoroso, mas ainda com muitas oportunidades. As espécies de verão começam a retirar-se, enquanto os robalos, sargos e as espécies de fundo, assim como os ciprinídeos nos rios, mostram maior vitalidade. O meu prognóstico geral para o CLEVA é bom a muito bom, com um comportamento caprichoso em algumas alturas, mas com muitas janelas de oportunidade. Este prognóstico baseia-se nas temperaturas amenas para a época, na estabilização da pressão após as recentes chuvas e na fase de lua crescente que antecede a lua cheia, estimulando a alimentação dos peixes. Então, meus amigos, preparem o material e escolham bem os vossos locais de pesca. Desejo-vos um dia espetacular, com muitas linhas esticadas, nem um rabo, nem uma escama. Se gostaram deste prognóstico e das minhas dicas, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos pescadores e, claro, subscrever o canal para não perderem nenhuma aventura. E digam-me nos comentários, quais são os vossos planos de pesca para este fim de semana? Já apanharam algum robalo ou sargo recentemente? Partilhem as vossas observações e táticas. Vamos construir a maior comunidade de pescadores de Portugal.